Estágio 2, Psicopedagogia. Acadêmica que vos fala, Gabriela Pereira dos Santos. Tive como tutora externa a Marisa Fátima Padilha Giroletti. A minha apresentação ela vai vir com a introdução, justificativa, objetivos, a revisão teórica, o que são os TINs e quais são as relações para quem tem TDAH. Exemplo de extintós, vivência de estágio, o meu aprendente foco e a conclusão. Vamos lá, na introdução, né? É importante a gente falar sobre as dificuldades de aprendizagem e no transtornos, né, do neurodesenvolvimento, que um deles é o transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade, que é mais conhecida com a sigla do TDAH. Representam desafios significativos para o desenvolvimento cognitivo, emocional da criança, do adolescente até a sua fase adulta. O TDAH é uma condição neurobiológica e ela é caracterizada por características persistentes de desatenção, hiperatividade, impulsividade, que podem interferir substancialmente no desempenho acadêmico, nas interações sociais e no bem-estar e emocional do indivíduo afetado. Essas dificuldades não apenas prejudicam o aprendizado formal, mas também impactam no desenvolvimento integral do indivíduo, afetando a sua autoestima e as habilidades sociais. Com isso, surgiram algumas indagações. Essas indagações são as principais dificuldades na aprendizagem enfrentada pelo indivíduo, de que maneira o TDAH afeta no desenvolvimento cognitivo e emocional ao longo da vida, quais são as abordagens mais eficazes na aplicação de testes e na elaboração de relatórios para o encaminhamento de diagnóstico, também baseada em pesquisas biológicas e em estudo de casos da instituição concedida. Esta pesquisa ela pretende responder tais questões. São elas, né? E a minha justificativa, ela vem com um estudo, né, de extrema relevância, pois busca contribuir para a compreensão mais aprofundada das dificuldades enfrentadas pelas crianças com TDAH, fornecendo informações valiosas para educadores, pais e profissionais de saúde. A identificação precoce é o manejo adequado das dificuldades de aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo e emocional são essenciais para promover um ambiente de aprendizagem inclusivo e afetivo. Então, é importante a gente entender que o transtorno de déficit de atenção, mesmo ele não sendo ainda no Brasil considerado uma deficiência neurológica, assim como o TEA, o transtorno do espectro autista, ele também tem algumas características muito semelhantes que traz prejuízo quando não diagnosticado desde a infância e feito as intervenções precoces, né? E também é importante a gente ressaltar, né, que muitas características elas são muito parecidas, né, com o TEA. Então, é por isso que a avaliação ela tem que ser feita com vários testes, tem que ser minuciosa, tem que fazer estudo de caso, tem que conversar com a família, tem que ir até a escola, tem que fazer toda uma avaliação, né, para que a gente consiga ter o fechamento desse diagnóstico correto. Os objetivos. O diagnóstico TDAH ele é bem complexo, né, como eu já falei, e requer uma avaliação detalhada por profissionais de saúde, né, como, por exemplo, o psicopedagogo. O psicopedagogo ele faz todo aquele trabalho, né, que é a avaliação, a investigação através de teste, anamnese com a família, faz uma avaliação também na escola, no meio onde aquela criança, né, ou aquele indivíduo por si só frequenta, faz investigação sobre as suas interações sociais, né, testes voltados para a questão do aprendizado na questão do português, né, também da questão, né, de exatas, né, para ver como que está ali, se não, dentro desse transtorno não existe também outras questões associadas, como a descalculia, dislexia, altas habilidades, superdotação. Então, é importante, né, ressaltar
que com apoio adequado, esse indivíduo com TDAH ele pode alcançar sucesso acadêmico, profissional e pessoal. A revisão teórica. O indivíduo com TDAH frequentemente apresentam dificuldade significativa na regulação da atenção e no controle dos impulsos que pode interferir nas suas atividades. Só que isso não quer dizer que todas as pessoas com TDAH não enfrentam essas dificuldades com frequência, principalmente se essa pessoa com TDAH tem outro tipo de transtorno neurológico, como TEA, como a paralisia cerebral, como um outro tipo de síndrome, ou até outro tipo de deficiência, né? Então é muito comum a gente encontrar pessoas com deficiência que também têm atrelado, né, o TDAH. Por isso que o pré-diagnóstico do TDAH ele envolve uma identificação precoce dos sinais e sintomas, como dificuldade de concentração, impulsividade, hiperatividade, que podem ser observadas em diversos contextos, como eu já falei. Então, por isso que precisa se fazer uma avaliação muito minuciosa, porque como no nosso país ele ainda não temos, né, tantos profissionais, né, para fazer esse tipo de avaliação, ainda não são todas as escolas que têm o profissional psicopedagogo, né, como nas clínicas, então é importante que esse profissional que está em avaliação faça uma pesquisa também nas outras áreas onde esse aprendente está envolvido socialmente. E aí eu fiz o meu projeto virtual em cima desse tema, né, que são os instinhos, ou conhecido também como instintóis. Qual que é a relação que ele tem com o TDAH, né? Se refere-se, os instintos, né, eles são movimentos repetitivos, ações que estimulam os sentidos de maneira não sexual entre pessoas com algum transtorno neurológico. Os instintos eles são considerados positivos e importantes no dia a dia, ajudando a concentração, regulação dos sentidos, calma, prevenção de crise e comunicação. Então, é importante a gente ressaltar que a pessoa que está dentro de um transtorno neurológico, também do TDAH, né, ela também vai ter estímulos visuais, auditivos, tátil, olfativo, gustativo, de pressão, vestibulares e também a sensação de dor. Então, nós vamos ter aí 3 tipos de instintos, onde a pessoa, né, acaba se regulando com o que tem, né, ao seu redor, né, como as questões visuais, mas para que isso traga um pouco mais de conforto, para que esse indivíduo não entre em sobrecarga, não se autoagrida, existe alguns exemplos distintos que eu vou trazer para vocês, né, que faz com que esse indivíduo possa conseguir se regular, né, e para que suas também estereotipias que são muitas das vezes não compreendidas na sociedade pelas pessoas neurotípicas e muitas das vezes vista como algo que tem que ser consertado. E de fato não precisamos de conserto, a gente precisa, né, de adaptações, adequação do ambientes e esses instintos de conforto, né, que vai fazer com que as nossas estereotipias sejam um pouco mais confortável e que a gente consiga ter uma regulação um pouco melhor frente a todos esses estímulos que a gente tem no nosso sentido, que são muito mais aguçados do que de uma pessoa neurotípica. Vou trazer aqui para vocês, né, algum exemplo dos instintos, né, que é o visual, o tátil e o auditivo, e na imagem que eu trouxe aí para vocês, eu trouxe algo simples, né, por exemplo, como uma garrafinha, que você pode colocar ali uma água, né, colocar vários brinquedos pequenos, né? Pode fazer com tinta, pode fazer com com brinquedinho que não estraga dentro da água. E nisso você pode ali, né, trazer uma regulação para aquela criança no sentido visual, até mesmo adulto. Existem outras, né? Outras questões que são as luzes de LED, né? Brinquedos com luz que fica piscando, né? Ou fica, né? Por exemplo, que produz alguma questão visual que traz conforto.
né? Muitas das vezes no escuro, e aí aquela garrafa ou aquela luz, ou até mesmo um protetor de tela um pouco mais escuro no celular, na TV, no computador, isso traz um conforto, né, visual e faz com que aquela pessoa tenha menos, desregule menos por causa desse fator visual. Em seguida, tem um tátil, onde eu trouxe ali exemplo de algumas bolinhas sensoriais, onde você pode ficar amassando. Existe grãos que você pode utilizar para fazer atividade também com crianças, jovens e adultos, para sentir ali as sensações, não só na mão, mas nos braços, nos pés. Existem hoje em dia alguns massageador que dá uma vibração que você pode, né, colocar, além de você estar massageando o corpo para tirar a sobrecarga, que é uma questão tátil, você também está regulando, né? Porque fica aquele movimento de vibração, né? Quando a gente está colocando ali o massageador, então isso vai trazendo uma regulação para o indivíduo e diversas outras formas que a gente pode ter, né? De não só a bolinha de amassar, mas um extintóis onde é um pouquinho mais gelatinoso, como por exemplo os smile, como por exemplo uma massinha de modelar, isso também são extintóis simples que a gente pode ter no nosso dia a dia, que não custa tão caro e você vai trazer uma regulação ali para aquele indivíduo. O auditivo, né? Muita gente acha que pessoas dentro do transtorno não gostam de ouvir barulho, não gostam de ouvir música, e isso não é uma verdade, né? A gente sabe que as pessoas, né, dentro de algum tipo de transtorno, elas têm um incômodo com barulhos misturados, né? Mas, por exemplo, a pessoa dentro do transtorno do espectro autista, ou dentro do transtorno de déficit de atenção, ou dentro de outros transtornos neurológicos, ela pode ouvir uma música mais tranquila para ela poder ter mais concentração na hora do trabalho, na hora de fazer uma atividade, né, da escola. Então, o fone de ouvido, ele é algo que pode trazer conforto, porque muitas dessas pessoas têm hiperfoco também em música e quer ouvir aquela música repetidamente, então pode repetir várias vezes a mesma música e só ela vai estar ouvindo. Existe hoje alguns ruídos, como ruído branco, ruído marrom, né? Você também pode colocar para ouvir barulho da chuva, barulho da natureza, a água passando, né? A correnteza passando também. Algumas pessoas se estimulam ouvindo, por exemplo, certos estilos de música, como por exemplo um rock um pouco mais pesado, né? Um pagode, um estilo de música um pouco mais, né? Que mais calmo, mais tranquilo. Outras tem que ser música um pouco mais agitada, que aquilo, né, traz uma regulação para ela poder se concentrar no seu dia a dia e conseguir fazer, né, os seus trabalhos, estudar e outras demandas que exijam que ela tenha um pouco mais de atenção. Então, essa parte auditiva, né, ajuda muito, né, na hora da concentração, e cada indivíduo vai ter um gosto e uma forma diferente de conseguir se concentrar ouvindo determinado som. Outros exemplos, né, que tem a ver com a pro, proprioceptivo, tá? Que existem dois, né? Que é aquele que você regula, como por exemplo eu coloquei ali, né? Por exemplo, com uma manta um pouquinho mais pesada, um colete, uma roupa um pouco mais justa, um pouco mais folgada. Existem também, né? Como por exemplo eu coloquei ali o pula-pula, né? O pula-pula, num parquinho você ficar girando, né? Na gangorra girar, balançar no balanço, isso ajuda na questão, né? Também do vestibular, né? Da pessoa com TDAH também, que muitas das vezes tem um pouco de dificuldade na parte de lateralidade também. O olfativo, eu coloquei ali, né, a questão dos temperos, por quê? Porque é algo que a gente sempre tem em casa e a gente acha que só serve para cozinhar ou para temperar comida. Não, você pode utilizar os seus temperos também fazendo atividade lúdica com a criança, fazendo o indivíduo sentir aquele cheiro, né, e ver qual que traz mais conforto, qual que não traz conforto também, até para que na hora de preparar uma alimentação, né, aquele cheiro não atrapalhe a parte gustativa, que é o próximo sentido que eu vou estar falando. Um exemplo simples que eu trouxe aqui foi o chiclete.
o chiclete é algo que regula bastante da concentração, principalmente quando a pessoa tem hiperatividade, e aí pode ter uma outra comorbidade associada como a ansiedade, a síndrome do pânico. Então, mastigar o chiclete traz um conforto, assim como tem gente que gosta de mastigar gelo, tem gente que gosta que usa mordedor, tem um mordedor também que você pode colocar para ficar mordendo, tem um mais molinho, tem um mais duro, tem outro tipo de mordedor que é a mão que você pode colocar. Tem pessoas que para se regular acaba, né, roendo a unha, acaba mordendo a roupa, então tudo isso, né, acaba trazendo um prejuízo para a pessoa, né, que fica, né, roendo a unha, se machucando ou mordendo a roupa. Você pode substituir por esses extintores, né, e ver qual que é a temperatura que traz conforto para ela. Tem pessoas que os sabores, por exemplo, tomar uma água bem gelada traz conforto, outras águas já tem que ser mais natural. Algumas têm facilidade de comer e mastigar gelo, aquilo traz conforto, outras não podem nem chegar perto. Então, cada indivíduo vai usar esse tipo de extintores, né, para complementar, né, os instintos que as pessoas já têm, as estimulações, né, sociais e do dia a dia. Então, isso são alguns exemplos que a gente pode trazer para qualquer pessoa dentro de um transtorno neurológico. E aqui eu vim trazer para vocês um pouquinho a minha vivência do estágio. A minha vivência ela foi ali mais observação. Eu pude, em alguns momentos, conversar com a psicopedagoga, entender os processos, os testes que ela faz. Então, vocês vão ver ali, eu estou sentada, eu fico um pouquinho mais distante, né? Eu não poderia estar muito próxima a ela, a não ser quando fosse o meu aprendente de observação, que eu ficava um pouquinho mais próximo. Então, enquanto ela estava aplicando ali, né, os testes, as atividades, eu ficava ali anotando todas as minhas dúvidas e perguntas para depois eu fazer para ela, tirar algumas dúvidas quando o aprendente saía. Eu acompanhava ela até a entrada para pegar o aprendente com a família, depois levar aquele aprendente, ela falava para a família que eu estava em processo de estágio, fui bem recebida por todas as famílias, com um sorriso, as crianças, os adolescentes, os jovens e adultos também, né? Em nenhum momento eu me senti intrusa ali, né? Porque a gente tem um pouco mais de dificuldade de lugares novos, ambiente novo. A psicopedagoga, né, Fabiola, super uma pessoa com olhar assim, uma pessoa muito doce, calma, que me tranquilizava em certos momentos onde eu tinha alguma dificuldade de compreensão de algumas coisas, ou quando eu também entrava em crise de regulação, ela me dava o meu momento para eu me regular, né? E tudo isso também foi um aprendizado para ela, que foi também a primeira vez que ela acompanhou uma estagiária em psicopedagogia na clínica, né? E foi muito rico, né? Porque a gente pôde fazer essa troca, né? Também ela também é uma pessoa neurodivergente, está dentro da questão do transtorno do déficit de atenção, né? Então a gente fez bastante troca e eu pude ver o quanto, né, é rico essa pré-avaliação feita pelo psicopedagogo ali, né, quando faz todo esse pré-diagnóstico, porque isso facilita na hora que você faz ali, fecha ali, né, um pré-diagnóstico e você faz todo o relatório, isso fica muito mais, muito mais fácil para o neuropediatra ou para o neurologista que atende a parte adulta, né, ou psiquiatra infantil, adulto, e a equipe multidisciplinar lê aquele relatório, fica muito mais abrangente, muito mais tranquilo, né, de fazer ali, né, todo o encaminhamento, se aquela criança vai precisar de uma medicação, qual que é o tipo de intervenção, se esse transtorno está trazendo alguma dificuldade no aprendizado, na oralidade, né, na atenção. No caso do meu aprendente, eu pude perceber é uma criança muito tranquila, mas bastante desatenta, tem muita dificuldade de fazer, né, algumas atividades, né, e por escrito, né, que é uma das dificuldades das pessoas dentro desse transtorno, e consegue, né, desenvolver melhor
as atividades quando elas são lúdicas ou existe algum tipo de suporte, mas dentro da questão da avaliação, né, de um psicopedagogo, tem que ser feito dessa forma, né, não pode trazer adaptações, não pode trazer ludicidade, por quê? Porque a gente precisa perceber, né, tem que ser feita ali os testes mesmo, tinha hora que parecia uma coisa muito chata, muito cansativa, a criança pedia para brincar, entendeu? Mas tem que ser feito dessa forma, por quê? Porque é diferente de outros atendimentos, né? Onde a fonoaudióloga, a psicóloga, né? A TO faz as adaptações para atender aquele indivíduo dentro da sua subjetividade. Quando você está no pré-diagnóstico, você não pode trazer nenhuma das adaptações, você tem que fazer ali, né, o padrão, exatamente para você conseguir detectar qual é o tipo, né, do TDAH que aquela criança, aquele indivíduo tem. E aqui é o meu aprendente, né, no início fazendo, né, algumas atividades, né, ele tinha muita dificuldade de se concentrar fazendo atividade onde não tinha algumas adaptações, então, para metade para o final foi feita algumas atividades com algumas adaptações, porque também durante esse processo é preciso trazer essa ludicidade para ver, né, para poder conseguir trazer no relatório com um pouco mais de exatidão, né, o diagnóstico. Ele sempre ficava, ele vinha sempre depois da escola, por isso que ele está sempre com a mesma camiseta, né, verde, que é o uniforme da escola. Então ele ficava ali na recepção brincando, ele adorava ficar girando, brincando com as outras crianças, né? E ali, no finalzinho do diagnóstico, eu, a mãe, ele, né, e a psicopedagoga. Então, foi um momento muito enriquecedor, onde eu pude usar com ele alguns dos meus extintores para acalmar, porque muitas das vezes eu percebia que ele se balançava muito na cadeira, mexia muito as pernas, ficava desatento com alguma outra coisa. Então, eu comecei a trazer alguns extintores e pedir licença para a psicopedagoga para utilizar com ele. E eu percebia que ele acalmava, né, quando ele estava apertando alguma coisa, quando ele estava esticando alguma coisa, ou mexendo com a mão alguma coisa, ele acalmava um pouco, né, as estereotipias de ficar balançando a perna, de ficar querendo sentar na ponta da cadeira e ficar balançando uma cadeira que não balança, né? Então, tudo isso, todas essas foram, né, a aprendizagem que eu tive, além de atividade, né, vou voltar aqui um pouquinho, além das atividades, como vocês podem ver ali, né, que a gente fez bolinho pro Dia das Mães, onde a gente entregou para as mães também, então, todas essas atividades que a gente fez do Dia das Mães, né, a gente pôde perceber também a atenção das crianças, a questão da hiperatividade, de seguir o passo a passo de uma receita, de na hora de que finalizou, entregar para a mãe, né, isso também trouxe para a criança, né, uma alegria, né, também na hora de entregar, de fazer algo e vir pronto. Então, a clínica, né, gosta muito de trabalhar as datas comemorativas e fazer atividades, e isso é bem legal. E agora a gente, né, vai para a conclusão, né? Então, a prática, né, psicopedagógica no contexto do transtorno déficit de atenção com hiperatividade, ela é essencial para a construção de um atendimento personalizado e efetivo. É através dessa observação, como eu falei no início, toda essa observação, todos esses testes que são feitos ali com o psicopedagogo, é que é possível, né, a gente trazer, né, ali um relatório, né, com todos os apontamentos, todas as dificuldades, todas as intervenções que aquela criança precisa, qual é o tipo de equipe multidisciplinar, né, como que deve ser a conduta médica em relação à questão medicamentosa, né? Nem todas as crianças vão precisar tomar uma medicação, né? Quando o diagnóstico é precoce, as terapias por si só e as atividades, né, adaptadas, tanto escolar quanto dentro da questão da continuação do atendimento psicopedagógico, porque depois que tem todo esse relatório que vai ter o diagnóstico, que volta, né, do médico com o diagnóstico, o psicopedagogo ele não sai de cena, o psicopedagogo continua, só que agora ele vai continuar, né, fazendo alguns testes aonde vai mostrar aonde que aquela criança precisa de adaptações, como que está sendo o desenvolvimento dela cognitivo, de aprendizagem, se ela pode mais à frente ter algum tipo se mais à frente ela adquiriu alguma comorbidade. Muitas pessoas dentro do transtorno também adquirem, né, uma ansiedade, às vezes tem um pouquinho tem a questão da depressão, a síndrome do pânico, né, e dentro disso também
a gente pode trazer, são pessoas que também podem ter altas habilidades, superdotação, também podem ser indivíduos, entendeu? Que tenham algum tipo, né, de habilidades, né, que só com o tempo, né, ali com o acompanhamento da psicopedagoga, ela vai vendo, ela vai pontuando, porque a criança ela vai crescendo, né? Ela vai crescendo, ela vai mudando, assim como qualquer indivíduo, né? Então, a anamnese, quando realizada de maneira detalhada, desempenha um papel crucial, né? Pois fornece um insight sobre os padrões do comportamento, a aprendizagem, permitindo uma compreensão mais aprofundada das dificuldades e potencialidades do aprendente. Né? Então, a anamnese e os testes eles não vão só mostrar as dificuldades que aquele indivíduo enfrenta, ela também vai mostrar quais são as habilidades, né? Onde a gente pode, ao invés de a gente ficar focando ali só nas dificuldades, a gente também vai trabalhar as habilidades. Então, o psicopedagogo, né, também vai continuar nesse processo ao longo da vida, né, daquele indivíduo. E para finalizar, né, as minhas referências, né, como eu coloquei aqui, para vocês verem, né, eu, eu, eu trouxe todo um estudo voltado, né, com essas referências, né, eu não sei falar esses nomes, né, em inglês, né, mas eu também trouxe a questão do fundamento da psicopedagogia, transtorno do desenvolvimento, pedagogia, jogos e brinquedos e brincadeiras, que são livros da Unicelv. Eu coloquei o link ali, que é da Associação Abraça, que é uma ONG que eu participo, onde ela trouxe um estudo voltado para a questão dos STIMs. A gente tem muito pouco estudos, né, voltado para a questão do transtorno de déficit de atenção, né, e questão de regulação. A gente vê muito para a questão do TEA, então eu quis trazer um pouquinho, mostrar que esses STIMs ele também é adequado para o transtorno de déficit de atenção, né? E os outros dois lá de cima eu não vou saber falar o nome, mas é isso. Agradeço, né? Quero agradecer, né, ao meu suporte, a minha tutora de suporte que eu tive, né, a Bruna, né, a professora Marisa, né, esse meu estágio, eu estou entregando ele agora por motivos pessoais de saúde, mas também quero agradecer todas as aulas que eu tive também com a tutora Joyce no semestre, na qual ele eu participei e não pude estar fazendo por questão de saúde ele presencial, né? Mas todos esses conhecimentos eu adquiri ao longo de toda a minha graduação, né? E agora eu estou podendo trazer para vocês. Muito obrigada.